Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e sim, vídeo extra no canal, vídeo que eu estou gravando, inclusive hoje é quase um ao vivo aí, sobre a nossa leitura conjunta de Crepúsculo, da saga Crepúsculo. Nós finalizamos o primeiro livro ontem, então, como prometido, como está no cronograma, hoje eu venho aqui para falar um pouquinho desse primeiro livro. E a nossa leitura continua, amanhã nós começamos Lua Nova, que é então o segundo livro. Então, vídeo meio que assim improvisado, né? Mas pra falar um pouquinho de como tá sendo essa leitura. Se você não sabe muito bem o que eu tô falando, tem um card aqui pra vocês apresentando esse projeto de ler a saga Crepúsculo até agosto, que é antes do lançamento de Midnight Sun. Pra mim tá sendo a primeira vez que eu tô lendo essa saga, eu não tinha lido os livros na época, e os filmes eu assisti na época uma única vez, cada um deles. Eu assisti todos, mas assisti uma única vez, então também pra mim é muito vaga a lembrança sobre essa história. Então tá sendo uma experiência muito, muito bacana. O grupo do WhatsApp em que o pessoal tá participando e fazendo essa leitura conjunta está sendo sensacional. Nós estamos discutindo 2 capítulos por dia, então sempre às 9h30 da noite nós conversamos sobre os capítulos lidos naquele dia, o que a gente tá achando, e isso é muito bacana, ver diferentes percepções da mesma história e o que cada um sente. Muitos estão fazendo a releitura, leram quando eram adolescentes e agora estão lendo com uma cabeça mais madura e também vendo algumas coisas diferentes, então tá sendo super, super bacana. Se você quer ler com a gente ou quer reler, dá super tempo, nós vamos começar o segundo livro amanhã. Então vamos falar de Crepúsculo, não é mesmo? O primeiro livro dessa saga. Eu li o livro, obviamente, né, em grupo, e ontem mesmo eu já assisti o filme, o primeiro, para fazer esse comparativo, e daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso para vocês. Mas aqui nós temos nesse primeiro livro a história. O livro é narrado pela Bella, que é a nossa personagem principal, e ela tá se mudando pra Forks pra morar junto com o pai dela. E a mãe dela, elas se dão bem, apesar da mãe dela parecer ser meio descabeçada, elas estão super bem, mas a mãe dela está com um namorado que é jogador e que precisa estar viajando, se mudando, e ela quer estar junto, claro. Então a Bella entende que seria melhor ela ir morar com o pai em Forks. Só que Forks é uma cidade assim, nublada, chuvosa, sabe? Não é o tipo de clima que a Bella gosta. Ela morava em Fênix, numa cidade ensolarada e tudo mais, mas ela entende que é um momento dela fazer isso. Então ela vai morar com o pai dela, com o Charlie, que é um personagem que eu particularmente gosto muito e sinto bastante pena dele, tanto no filme quanto no livro, porque ele tenta fazer o melhor pra Bella sem sufocar ela, e eu acho isso bem interessante. Ela vai morar em Forks e ela vai pra escola lá, enfim, é uma cidade super pequena, todo mundo conhece todo mundo, e quando ela chega, aquele alvoroço, né, a menina nova, mas ele já sabia que chegar porque ela é filha do chefe de polícia, e é incrível como todos os garotos de repente são no pé dela, basicamente, né, basicamente isso. E lógico que chegando lá ela também vai se deparar com a família, com os Cullen, que são irmãos, mais ou menos, eles são adotados, e eles são bem na deles, não falam muito, eles são extremamente brancos, né? E ela acha muito interessante, ela já logo parece que fica querendo saber um pouco mais sobre eles, sabe? Mesmo sendo nova e chegando. E no início nós já temos algumas reações do Edward, que claro é o outro personagem principal. E no livro, gente, isso é muito bacana de ver, sabe, de ler. Eu ria muito durante o livro, porque ele é atraído fortemente pela Bella. E a gente vai entendendo durante o livro o porquê disso, porquê que ele é atraído tão fortemente por ela. Mas ele tenta afastá-la, né? Ele tenta afastá-la a todo custo e isso não dá muito certo. Aos poucos, a Bella e o Edward, claro, vão se envolvendo mais e mais, e a gente vai descobrindo um pouquinho sobre essa família. Aliás, tem capítulos que focam em personagens dessa família que eu acho muito interessante. Quem eles são, e claro, obviamente, todos sabem que eles são vampiros, não é mesmo? É uma saga sobre vampiros, então, mas vai descobrindo como eles se transformaram naquilo, como eles vivem, e a Bella, claro, muito desastrada, vai se envolvendo em muitos perigos. O que eu achei dessa obra, de uma forma geral? Aqui foi um resumo, claro que muita gente já conhece, mas um resumo, assim, sem spoiler, pra quem ainda não leu ou não conhece a saga, como eu que tô lendo pela primeira vez. Algumas coisas eu gostei bastante, vamos por partes. Eu gostei bastante
do livro. A escrita da Stephanie me prendeu bastante. Os capítulos são alguns mais curtos, outros mais longos, mas nada demais, assim, porque eu sou mais de capítulos curtos, né, prefiro. Mas, assim, a leitura super fluiu. Eu gostei da construção dos personagens. E a história, como foi sendo desenvolvida. Mas é claro que eu também tenho algumas ressalvas que talvez eu não teria se eu tivesse lido quando fosse adolescente. Não sei, não foi um livro que me atraiu na época, então não sei. Mas quem já leu vai poder dizer isso, e o pessoal que tá no grupo da leitura conjunta, por favor, comentem aqui, que a maioria eu sei que já leu esse livro. Eu tenho um pé atrás, e não só nessa história, com todas as histórias nesse estilo, mas aqui, né, com esse amor muito obsessivo, sabe? Tipo, você conhece a pessoa e de repente você não vive mais sem essa pessoa, você não respira mais sem essa pessoa. Eu tenho um sério problema com esse tipo de amor, porque pra mim isso não é amor, isso é uma psicose, sei lá, é uma doença, você ser tão dependente de alguém, sabe? Principalmente alguém que você acabou de conhecer. E isso a gente vê muito nesse livro, tanto da parte da Bella quanto da parte do Edward. Eu tento relevar algumas coisas pela época que foi escrito, pro público que foi escrito. É uma fantasia, né? Então, claro, as coisas... Eu entendo mais o sentimento absurdo do Edward pela Bella do que o ao contrário, sabe? Porque tem os seus motivos ali, enfim. Como a gente comentou no grupo, parece que o Edward tem a necessidade de dizer a todo momento o quão perigoso ele é. E às vezes isso acaba sendo exagerado, mas eu também entendo que ele realmente precisa dizer isso, porque, gente, a Bella é uma personagem que parece que ela não tem medo, assim. Ela não tem medo de nada que as pessoas normais teriam. Então, ela não se toca do perigo em que ela realmente está se metendo. Então, eu tenho algumas ressalvas a isso. Essa questão desse amor muito louco, muito obsessivo. Mas, de uma forma geral, eu curti essa leitura bastante. E principalmente por estar fazendo essa leitura conjunta. Eu acho que não seria a mesma experiência se eu não estivesse fazendo a leitura conjunta. Está sendo incrível, incrível conversar com a galera e ver aspectos que às vezes você leu e você não notou, sabe? Isso é muito, muito bacana. E agora falando sobre livro e filme. Gente, minha opinião, e me desculpem os fãs do filme, dessa saga, né, da parte televisiva dessa saga, mas eu achei assim, eu não lembrava mais direito dos filmes, enfim, eu assisti o primeiro ontem, e eu achei muito, muito, muito fraquinho. Muito fraquinho, o filme muito fraquinho. Eu sei porque que eu só assisti uma vez na época, porque eu também na época já achei ele muito fraco. Eu não curto a atuação da Kristen como Bella. Eu acho ela muito sem expressão nenhuma. Já o Robert Pattinson, ele é melhor, eu gosto da atuação dele de uma certa forma, mas, sei lá, eu achei o filme muito, muito fraco. Ele mantém algumas coisas do livro, ele mantém inclusive frases que estão escritas exatamente no livro, sabe? Então você sente isso muito bacana, mas às vezes em contextos totalmente diferentes. Eles retiraram bastante coisa do livro, isso é normal, mas o que eu acho curioso é que eles inseriram várias coisas no filme que não existem no livro. Eles inseriram coisas que deram importância pro filme e que isso não existe no livro, por exemplo. E eu achei meio estranho essa adição, sabe? Se seguisse o roteiro do livro, não teria essa necessidade, enfim. Então eu acho um pouco estranho algumas adições, mas ficaram boas no filme de certa forma. Mas o livro é bem melhor, com certeza o livro é bem melhor. Ele tem situações muito melhores construídas. O filme parece que quis correr com a história mesmo, sabe? Correr com tudo. Apesar de ser um filme de 2 horas, ele parece que quis correr com tudo e inserir outras coisas. Então, sim, eu prefiro muito mais o livro do que o filme, sem sombra de dúvidas, sem nenhuma, zero. Mas eu tô bem ansiosa pra continuar lendo essa série, e conforme eu vou terminando os livros, eu vou vendo os filmes pra fazer esse comparativo aqui, ver se vai melhorando ou não. Uma coisa que eu achei legal no primeiro filme, e os fãs com certeza devem saber, mas eu achei interessante, é que a autora, ela aparece no filme. Ela aparece numa cena na lanchonete. E provavelmente ela, não sei se ela vai aparecer nos outros filmes, mas no primeiro ela aparece, eu achei bem interessante. Enfim, minha galera, é isso aí, eu gostei bastante, bastante desse livro, com algumas ressalvas, mas que eu acho que são válidas, até porque ele tem muitos anos, ele tem, sei lá, mais de 10 anos, né, ele foi de 2008, deixa eu conferir aqui, 2009, então tem 11 anos e
foi escrito para um público um pouco diferente, mas mesmo assim a leitura foi muito fluida e a história me envolveu e eu torci pelos personagens e eu ri com os personagens, eu fiquei com raiva dos personagens, então eu acho que vale sim a pena continuar essa leitura e eu tô muito ansiosa agora pra ler o segundo livro, que é Lua Nova e começa amanhã, então você também já sabe, quem tá querendo reler ou quem quer ler, quer embarcar, dá super tempo. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui no box de descrição também, como tava lá no primeiro vídeo. É só clicar, entrar e participar, se apresenta lá e vem fazer parte desse grupo, dessa leitura conjunta de Crepúsculo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, que ajuda muito o canal a crescer. Se você é novo, se inscreve, ativa a notificação e bora conversar. Eu quero ver muitos comentários de vocês aqui, ó. Tanto da galera que tá lendo comigo, fazendo essa leitura conjunta, quanto quem ainda não está, quem ainda vai entrar, enfim. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa série, dessa saga, tanto dos livros quanto dos filmes, mas, por favor, tá? É livro 1 só, tá? Não vamos falar do livro inteiro, da saga inteira. É o livro 1 só, o filme 1 só, tá? Então, se quiserem comentar, deixa aqui embaixo pra gente continuar esse bate-papo.